nós estamos falando sobre mentiras que parecem verdade. Eu tenho feito vários vídeos sobre as pessoas que estão ensinando que não se deve dar o dízimo, porque o dízimo é da época da lei. Eu já fiz vários vídeos, vocês devem ver aí, provando, através de Jesus, através de Paulo, mostrando que Jesus não veio descumprir a lei. Mas, infelizmente, tem gente que gosta de acreditar em mentiras. Aí no capítulo 22 de Mateus, até do 37 até o 40, perguntaram a Jesus qual era o mais grande ou o maior, em espanhol fala mais grande, em português o maior dos mandamentos. Está escrito aí: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mas embaixo, nos versículos 38, 39 e 40, você vai ver a palavra lei. Eu pergunto, o primeiro mandamento foi escrito quando? Por que Jesus se refere ao primeiro mandamento se o primeiro mandamento está na lei? Então, mais uma prova para os iluminados que dizem que não deve se dar o dízimo, porque o dízimo está na lei e nós estamos vivendo na graça. Então eu quero dizer aos iluminados e a você que acredita nos iluminados, que existe 200 vezes a palavra lei no Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, bonitinho. Você que não lê, você que não estuda, você que não conversa com ninguém, você que acredita que tudo que as pessoas falam é verdade. Só no Novo Testamento existe 200 vezes a palavra lei. Por quê? Nós não estamos vivendo na graça? Isso é burrice, isso é estupidez, é ignorância. Jesus manda amar a Deus sobre todas as coisas. E ele fala, esse mandamento está na lei. O que é a lei? A lei Deus criou para dar instrução, direção, orientação. Todos os países têm leis. Todos os países têm leis. Sim ou não? Cada país tem leis diferentes. Você tem ou não tem que obedecer à lei? Ou você diz para o juiz que você está vivendo na época da graça? Anda com o seu carro a 200 quilômetros. Aqui nos Estados Unidos, você vai ser preso, vai ganhar uma multa. Você deveria dizer para o policial, eu estou vivendo na época da graça. E o policial vai te dizer, mas aqui tem lei, bonitinho, para não te chamar de animal. O policial vai dizer, aqui tem lei, aqui a lei, ou as leis funcionam. Aqui não tem rico, não tem pobre, as leis funcionam. Todos os países têm leis, Deus também tem as suas leis. Mas tem os iluminados que dizem, não, o dízimo é só Velho Testamento. Jesus veio abolir a lei. Mentira! Jesus disse, eu vim cumprir a lei. Não se pode acrescentar nem tirar um jota ou um tio da lei. Então você que acredita em Papai Noel, estamos na época do Papai Noel, não dê o seu dízimo. Não dê o seu dízimo porque alguém não foi um judeu, não foi um rabino, não foi um pastor americano, estudioso da palavra, mas alguém aí no Brasil, iluminado, ele disse, não, o dízimo está debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça.
Continue crendo nisso. Continue crendo. Aí alguém diz, mas não está escrito. Não tem problema, realmente. Tem poucas menções sobre o dízimo no Novo Testamento. Então, quando você orar a Deus, pedindo para que Ele te abençoe, Ele vai te perguntar, está na lei ou está na graça? Aí você diz, olha, eu estou fazendo a oração de Abraão, de Salomão, de Davi. Então Deus vai te dizer, rapaz, infelizmente não vou poder te abençoar porque está na lei. Você não crê na lei. Você só crê na graça. Bonitinho. Hoje eu conversava com um rapaz em Portugal, agora cedo. Hoje eu acordei 4 horas da manhã. E eu conversava com ele e eu dizia, a maior praga da humanidade não é o Covid-19, a AIDS ou o câncer. A maior praga é a ignorância. Tem gente que paga para ser ignorante. E tem gente que não quer sair da ignorância. É a maior praga da humanidade. É a ignorância. Você não conversa, você não lê, você não estuda. E quando alguém tenta abrir os seus olhos, falar a verdade para você, você simplesmente... Eu vou mover o carro aqui um pouquinho porque tá dando reflexo. Você simplesmente... Você não aceita. Simplesmente você não aceita, porque você gosta da ignorância. Você gosta de ser estúpido. Você gosta de ser manipulado. Você gosta. Então, o que acontece? As pessoas te manipulam. Então, esse é o grande problema. 200 vezes a palavra lei no Novo Testamento. E você diz que não dá o dízimo porque está na lei. Agora, engraçado que Jesus cita a lei. Se foi ele que criou a lei, ele seria burro se ele viesse contradizer a própria lei que ele criou. Você nunca pensou nisso, bonitinho? Nunca pensou nisso? Se foi Jesus quem criou a lei, será que ele ia desobedecer a lei? E ontem eu fiz o vídeo provando a você, Jesus foi apresentado quando criança, cumprindo o quê? A lei de Moisés. Jesus foi circuncidado, cumprindo o quê? A lei de Moisés. E vem os iluminados, para mim não chamar de outra coisa, dizendo, não, o dízimo era na época do Velho Testamento. Tá bom. Então, quando você pedir alguma coisa a Deus, não esqueça de falar, Deus, olha, isso está na lei e isso está na graça, porque na lei você não crê. Você deve rasgar a Bíblia no Velho Testamento. Você deve ter só o Novo Testamento. Agora, não esqueça, quando você fizer a oração, vê se realmente está escrito no Novo Testamento. Porque se tiver no Velho, você simplesmente não vai receber, porque Deus não vai te ouvir. Assim de fácil, bonitinho. A ignorância mata mais que as guerras, do que o Covid, do que o câncer, do que a AIDS, tudo junto. A ignorância mata e leva para o inferno. Deus não pode se contradizer. Deus não pode mudar. Está escrito, em Deus não tem variação. Ele é único, ele é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. Mas Deus só falou com esse iluminado aí no Brasil. Porque aqui nos Estados Unidos eu não ouço isso. Olha, iluminado, eu vou te escolher para você avisar, depois de mais de 2000 anos que Jesus veio, eu vou te escolher, iluminado, você brasileiro, analfabeto.
Para você avisar para todo mundo que o dízimo é da época da lei. Será que foi Deus que falou isso para ele ou o diabo? Diz para mim. Porque se foi Deus, Deus estaria contradizendo a ele mesmo. Então é mais fácil que tenha sido o diabo, que escolheu ele e disse, olha, avisa aí, ó, o diabo no ouvidinho dele, ó, bonitinho, avisa aí que o dízimo da época da lei tu vai arrebentar. Tem gente que crê. 200 vezes, apenas 200 vezes. No Novo Testamento, bonitinho. Então, para que se menciona 200 vezes a palavra lei no Novo Testamento? E aí está aí, a dona Lica colocou aí o versículo. Leia, está no 37, leia o 38, 39, 40. Aí você vai ver a palavra lei novamente. E amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, é o primeiro mandamento, lá na lei de Moisés. Mas, anterior à lei de Moisés, Abraão dava o dízimo. Jacó. Mas o iluminado, ele diz que o dízimo é da época da lei. Mas engraçado, né, que esse mesmo iluminado, ou esses iluminados no plural, eles falam de Davi, de Abraão, de Jacó, de Noé, de Elias, de Eliseu. Eu não sei por que eles mencionam, até fazem campanhas. Eles falam dos Salmos, do Provérbio, eles falam tudo que está no Velho Testamento, mas não creem no dízimo. Ué, se você não crê no dízimo, então por que você menciona o Velho Testamento? Quando Jesus disse que a gente não pode acrescentar nem tirar nada da lei. Hein, iluminado? E você, estúpido, que segue o iluminado, ou os iluminados. Pare para pensar, leia a Bíblia, conversa. Procure saber se o que estão falando é verdade ou é mentira, porque o que tem mais são falsos pastores. O mesmo, ou os mesmos que negam o dízimo, creem na oferta. Eles pedem até oferta para ajudar eles. Eles comem da oferta do povo. Sim ou não? Crer na oferta é conveniente. No dízimo, não. Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Se o dízimo e a oferta foi Deus quem criou. Assim como a oração, como o jejum, como o sacrifício, como a santidade, como o inferno, como o céu. Tudo foi Deus que criou, não foi o homem. E você quer discutir com Deus. Você quer dizer que Deus está errado. Você quer dizer que Deus era um no Velho Testamento e é outro no Novo Testamento? É isso que você quer dizer. Quando Jesus, ele mandou cumprir a lei de Moisés. Quando Jesus obedeceu a lei de Moisés. Quando Paulo, está aí no vídeo, disse, a fé não anula a lei. Quer mais ou tá bom? Você quer mais ou tá bom? Não seja estúpido. Não seja imbecil em ficar acreditando em Papai Noel. O dízimo é o nosso temor diante de Deus. Como eu provei e falo, o dízimo não é quantidade de dinheiro. Se você ganha 1 milhão e eu ganho, obrigado, dona Lica, e eu ganho R$100, o dízimo é igual. Para mim e para você, que ganha 1 milhão e eu ganho R$100. O dízimo é igual, porque ambos nós demos 10%. Agora o homem olha a quantidade. Quando ele vai dar o dízimo, ele, puxa, muito dinheiro, né? Poxa, eu podia comprar um carro, uma casa, podia comprar uma camisa, um sutiã, uma calcinha, um absorvente. Puxa, muito dinheiro. O homem é assim.
Mas na igreja, lembra que eu fiz ontem? Na igreja ele fica, derrama, Senhor, igual um palhaço, derrama, Senhor. Engraçado, né? Para receber ele tem uma fé tremenda. Mas para dar, ele conta o valor. Porque ele não dá por temor, ele dá por obrigação, por ameaça do pastor. Porque os pastores, quando falam do dízimo, eles te ameaçam. Eles te amaldiçoam. Eles dizem até que você vai para o inferno. Para colocar medo. O dízimo é um temor que a gente tem diante de Deus. Deus, está aí, ó. Jesus disse, amarás a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento. Será, bonitinho, que você tem dificuldade de entender as coisas? Se Jesus cumpriu a lei, se Jesus mandou amar a Deus sobre todos e tudo, amarás a Deus sobre tudo e todos. E você ainda acha que o iluminado está com a razão. Tem muita gente que deixou de dar o dízimo. Muita gente deixou de dar o dízimo. Muita gente. Não tem problema não. Continue pedindo a Deus. Duvido que você vai receber. Eu duvido. Você tem que trabalhar duro, hein? Porque se depender de Deus, você está perdido, vai ficar pobre. Porque Deus não é burro. Deus vai atender quem está na frente. Ou não? Você não é dizimista porque você acha que o dízimo é o pastor, está roubando, está fazendo isso? Sim, tem pastores que estão roubando, estão ostentando. Vai para outro lugar. Dá o seu dízimo em outro lugar. Olha, pessoal, a diferença é muito grande. A diferença da verdade para a ignorância é muito grande. A diferença entre a verdade e a mentira é muito grande. Mas tem gente que prefere a mentira. Tem gente que prefere o engano. Eu estou provando para você, veja os meus vídeos. Esse já é o 4º vídeo. Provando para você na Bíblia, no Novo Testamento, que a gente tem que cumprir a lei. A lei foi dada ao povo judeu para que o povo não andasse de qualquer maneira. Você anda pelado no meio da rua? Você sai na rua batendo em todo mundo? Você pega o teu carro e sai batendo em todo mundo, atropelando todo mundo? Não existe lei. No Iraque, nos países árabes, quando a pessoa rouba, eles cortam a mão. Roubou a segunda vez, por exemplo, eles cortam a outra mão. E assim eles vão mutilando a pessoa. Aí você fala, que coisa feia, ai, que coisa triste. Não, isso é a lei. Você não quer perder a mão? Não roube. Diferentemente do Brasil, né? Se cortasse a mão dos políticos, eles teriam apenas um cotoquinho de corpo. E alguns pastores também. Se aplicasse a mesma lei no Brasil que se aplica nos países árabes, quando alguém rouba alguém e fosse cortando a mão, os dedos, né, a orelha, alguns pastores seriam diminuídos e os políticos da mesma forma. Seria um cotoquinho de gente, porque ia cortar tudo. É a lei. Se você não obedece, por que muita gente está presa? A cadeia foi feita para quem? Para os que andam retamente ou para aqueles que desobedecem à lei? Hein, bonitinho? A cadeia está cheia de gente que desobedece à lei. Fala para não roubar, para não matar, para não fazer isso. A pessoa faz, então a cadeia é específica para esse tipo de gente. Você não quer ir para a cadeia? Então faça o que é certo. Saia matando, saia batendo em todo mundo, porque você está na graça, porque o sangue de Jesus tem poder. Faça isso, bonitinho. Você vai ver onde você vai parar.
Ué, você não está na graça? O sangue de Jesus não tem poder? O sangue de Jesus não lava de todos os pecados? Porque isso é o argumento dos vagabundos para seguir mentindo, enganando, adulterando, roubando. Aí eles usam Jesus. Jesus fez sacrifício por nós. Jesus já carregou os nossos pecados. Nós estamos vivendo na época da graça. Meu amigo e minha amiga, a ignorância mata. E você gosta de ser ignorante, manipulado, robotizado. Está escrito aí. Dona Lica fez a gentileza de colocar. Jesus dizendo, amarás a Deus sobre todas as coisas. Aonde está o mandamento que Jesus citou? Diz para mim, está no Novo Testamento? Ou está na lei de Moisés? Hein, bonitinho, responde. Não, você não pode me responder. Você está com raiva de mim. É isso eu sei. Você está com ódio de mim. Mas a ignorância que mata. Aprenda, se você quiser. Saia da estupidez, da ignorância, porque somente conhecendo a verdade você será liberto. Enquanto você não conhecer a verdade, você nunca será liberto. Vai ficar dentro das igrejas evangélicas pobre, miserável. Quantos minutos, dona Lica? Esses 20 minutos não acabam nunca? Talvez amanhã a gente fale novamente. São 200 versículos que tem a palavra lei, praticamente. 200 vezes a palavra lei. E a gente tem mensagem pra caramba. E você vai ser chamado de bonitinho várias vezes. Bonitinho é um apelido carinhoso que eu tenho para os estúpidos. Obrigado, dona Lica. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Dona Lica, escreve aí o 40 que fala da lei, por favor. O versículo 40 aí. Eu acho que é o 39, 40 que fala da lei. Só para a gente terminar, por favor. O que você acha? Quem está com a razão? A Bíblia ou os bonitinhos iluminados? Diz para mim, quem está com a razão? Quem está falando a verdade? A Bíblia, Jesus, Paulo, ou o pastor iluminado que falou isso? Ou os pastores, porque são vários, não apenas um. Diz para mim quem está com a razão. A quem você quer seguir? A quem você quer ouvir? A Jesus, o que está escrito na Bíblia? O apóstolo Paulo, que disse que a fé não anula a lei? Ou você quer continuar seguindo e acreditando e ouvindo, obedecendo aos bonitinhos da vida? Tá bom, dona Lica. Escreve aí, dona Lica, por favor, o último versículo, se eu não me engano é o 39 ou 40, a senhora vê aí na Bíblia, e só coloca um, aonde está escrito lei, para a gente terminar. Jesus falou que haveria muitos falsos. Os discípulos falaram que haveriam muitos falsos. Os profetas falaram a mesma coisa. Mas você acredita que todo mundo que prega é verdadeiro. Você acredita que todo mundo que está no altar está pregando a verdade. Não. Você já ouviu falar em heresias? Aí, obrigado, dona Lica. Excelente. Excelente. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas.
Tá aí, quem disse isso foi Jesus. Quer mais? Você quer mais? Ou isso aí é suficiente para você entender? Aí, falando dos mandamentos, Velho Testamento. Leis, profetas, Velho Testamento. 3 coisas. 3 coisas que ilustra o Velho Testamento. Mandamentos, lei e os profetas. Fica aí. Divulga esse vídeo, caso você tenha gostado. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Nos ajude para que a gente siga abrindo os olhos das pessoas. Olá, seu Wendel. Bom dia. Tá bom? Divulgue o vídeo. Medite nisso, para que você possa ajudar outras pessoas também. Tá bom? Enquanto você está aí na praia, eu estou aqui no frio, de 3 graus. Mas vou dar um rolê aqui, porque eu gosto de frio, tá? Um beijão no coração.